Deixa eu só ver aqui. Estamos religiosamente no horário, coisa linda. Deixa eu baixar aqui o som. Fala, handbolista. Hoje, nossa senhora, hoje o bicho vai pegar, cara, que tem muita pergunta. A Carla também tá com a gente aí, que demais, Juliano, o Vini. Caramba, tem uma galera. O Mike já tá se arrumando lá também pra gente ir bater um bate-papo aqui incrível. Vai ser sensacional. Cara, a galera tem umas perguntas aqui muito fera, meu. Vai ser sensacional. Deixa eu ver quem tá mais com a gente aí. Eu vou entrar aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Já coloca aí, galera, da onde vocês são. Ô, se vocês estão me ouvindo bem, meu, me dá um oi aí, vai. Deixa eu ver quem tá comigo aí. Me dá um oi, quem tá me ouvindo bem. Pra eu saber se tá tudo certo. Laísa, estão me ouvindo bem, meu? Dá um oi aí no chat pra mim, meu. Silmara, eba, tá com a gente também. Estão me ouvindo bem, galera? Dá um oi aí pra mim, me ajuda. Aê! Sensacional! Já vou mandar convite aqui pro o Mike. Calma aí. Aí, boa. Gilson também tá com a gente, Naldi também tá com a gente. Grande abraço. Boa, Gilson. Show de bola. Aí, ó, tá certo, tá lindo, muito bom. Bora começar então nosso bate-papo com o handbolista. Hoje, meu, inédito com o Mike. O Mike já tá se arrumando lá, já mandei o convite aí para ele. Deixa eu ver aqui. Será que eu tô no... Fala, Mike. Bem? E aí? Tudo bom, Adriano? E aí, campeão? Como é que estão as coisas? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Show de bola. Na correria aqui já para organizando para a live. Boa, tudo certo. Bora começar então? Tá boa a imagem? Boa. Tá lindo, tá lindo. Estou tentando organizar para não... É que eu tô com o tripézinho aqui, o tripé começa a descer um pouco, né? Fica meio de lado. Estou tentando estabilizar ele aqui. Tá. Vamos ver se ele... Aí. Boa. Mike, seja muito bem-vindo ao bate-papo com o handbolista de número 63. 63 handbolistas passaram aqui na nossa live, convidados super especiais que proporcionam pra gente grandes momentos, né? E o Mike hoje é um cara que a gente, porra, Mike, eu era goleiro, cresci vendo você jogar, Marcão, Ale, cara, e hoje a gente tá aqui junto, dividindo esse espaço, é sensacional, tô muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, ter disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Queria te agradecer do fundo do coração, cara, obrigado, e ó, dá um oi pra galera aí, que eu preparei aqui umas perguntas, Mike. Putz. Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade de estar fazendo uma live. Acho que faz tanto tempo que eu não faço uma live no canal ou com outras pessoas, né? Acho que depois que passou o processo aí da pandemia, a gente parou um pouquinho com isso, né? Mas estamos aí retornando. E é bom, né, poder voltar a falar do handball, falar do que a gente gosta, e falar de um novo projeto que é o do Praia Clube, junto com o CBC, então, prol aí do handball, mais uma equipe chegando para trabalhar forte e, se Deus quiser, pensar em fazer história aí também.
É isso aí, show de bola. Galera, a gente preparou aqui, a gente recebeu as perguntas aqui dos nossos alunos e dos nossos handballistas que seguem nosso canal aqui, nossa página. Cara, e a gente tem várias perguntas super interessantes. Nós vamos falar hoje com o Mike sobre o Praia Clube, vamos falar um pouquinho da carreira, vamos falar da mentoria que o Mike faz, galera, para goleiro, que quem não entrou ainda está perdendo uma oportunidade incrível de treinar com o melhor goleiro do Brasil, galera. Não tem, ó. Eu não acredito, o Mike, como eu queria que há 20 anos atrás tivesse essa mentoria com você, velho. Eu ia ser o primeiro da fila, mano. Não é possível que a galera não entrou na mentoria do Mike ainda. Mas antes de falar da mentoria, Mike, cara, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você foi parar no handball, cara. Nós vivemos no país do futebol, meu. O que aconteceu? Bom, na verdade, pô, tudo iniciou nas aulas de educação física, né, junto com o professor Laércio Malísia, lá no Fontana, e aí ele com a equipe formou um grupo para jogar os jogos escolares, e quem estava aí à frente era meu irmão Marcão, junto com o Paulinho, né, e aí eu comecei a me espelhar, vendo ele jogando, e falei, esse esporte que eu quero praticar, né, e aí eu acabei seguindo os passos dos meus irmãos, na verdade, e aí fui para Metodista, depois já pensando já numa federação. Que top! Ô, Mike, e aí você jogou os primeiros jogos ali na escola e viu que tinha realmente uma condição assim? E como é que foi você, assim, para você, essa transferência da escola para o clube, meu? Né? Como é que foi esse acesso ali para você? Sim. Bom, da escola para o clube foi assim, antigamente a gente tinha bastante jogos escolares, né? Então, joguei na época, jogava em São Paulo, joguei lá no Serete, né? Então tinha vários torneios lá e campeonatos escolares e era bem interessante. E eu acabei ficando jogando 2 anos pela escola, e aí meu irmão Marcão, junto com o meu irmão Paulinho, foram para fazer foram convidados para fazer um teste na Metodista, que na época era tipo palestra. E aí eles foram, passaram, e aí no outro ano eu já fui, comecei a treinar com eles, né? Em 94, estava com meus 14 anos. E aí, com 15 anos, eu já fui para a equipe. Aí já entrei na federação, na categoria infantil na época. E aí já joguei paulista, comecei a jogar juvenil. E aí fui me destacando, né? Acho que esse foi o meu salto, assim. Então, o legal é que eu aproveitei os 2 anos de experiência na escola e me deu bagagem aí para poder estar jogando uma federação, num clube um pouco mais competitivo. Que top, mano, que top. Ô, Mike, nós vamos fazer um bate-bola aqui de diversas perguntas aí que a galera mandou aqui. A gente nem colocou na sequência aqui para deixar mais interativo. Ó, antes disso, ó, o Mike, o Rafael escreveu aí, ó, que fez a mentoria do Mike, que gerou resultado, que jogou bem pra caramba lá no universitário. Tá aí, ó, escreveu aqui um puto de um depoimento, ó. Que massa, meu. Foi. O Rafa entrou na minha primeira mentoria, né? Quando houve a pandemia, eu falei, vou começar a trabalhar online, né? Vou ajudar. E até mesmo melhorou essa distância, né? Então, encurtou. Então, hoje, poxa, o ao vivo, né, que a gente faz, o online aqui, eu consigo estar corrigindo alguns movimentos técnicos, dando algumas informações de como está realizando, está aperfeiçoando, até também numa parte de informações táticas, né, entendimento tático do jogo, do goleiro, né, então, defesa de 6 metros, 9 metros, ponta. Então, eu passo meio que uma ideia e, lógico, aí elaboro todo o treino, né, elaboro pensando na pré-temporada dele, pensando nos objetivos que ele tem como meta, né, com a sua equipe, enfim. E no caso do Rafael, foi bacana que atrelou junto com uma boa alimentação que ele estava fazendo, né, e teve uma perda de 9 quilos, né? Não só ele, né? A gente estava num grupo que tinha 5 atletas, meu, e foi muito legal, foi muito legal. Acho que isso que me motivou, e não é nem pelo dinheiro, mas pelo prazer de estar transformando vidas, né? De estar ajudando outras pessoas, passando o meu conhecimento. Eu sou educador físico,
Então, a gente, querendo ou não, a gente trabalha com isso, né? Então, realmente uma coisa que eu não vou parar de fazer, vou fazer aos poucos também, não é a minha prioridade, mas no tempo vago eu sempre procuro encaixar algumas aulas para estar ajudando quem se interessa e está trabalhando comigo. Que top, meu, que top, ó. E quem ficar com a gente até o final, o Mike vai fazer uma super condição especial aqui para a próxima turma que vai abrir agora nos próximos dias, mas só quem ficar até o final. Boa. Ô, Mike, seguinte, cara, você tem uma família de handbolistas natos. E a galera, algumas pessoas não conhecem a sua família, cara, seu irmão, os seus 2 irmãos, a esposa. Fala pra galera aí, meu, pra galera ter uma noção que você faz parte da família mais handbolista do Brasil, cara. Vou começar a falar sobre vou começar pela família, pelo mais velho, né? Meu irmão Marcão foi ex-jogador da Seleção Brasileira de Handball, foi para a Olimpíada em Sydney, ganhou Pan-Americano lá em São Domingo, né? Foi a primeira seleção a ganhar a classificação direto para a Olimpíada, ganhou inúmeros títulos com os clubes, né, da Liga Nacional. Se eu não me engano, ele está com uns 16 títulos da Liga Nacional, 15. Eu estou ali já brigando com ele já também. Meu irmão Paulinho, na época jogou até o Júnior, né? E pelo menos o profissional na Metodista foi considerado o melhor ponto também do último brasileiro que nós tivemos. E atualmente trabalha com handball. Ele é técnico da equipe de faculdade, agora se eu não me engano, se é o Camp. Trabalha também com a equipe também de Jundiaí. Então, ou seja, está inserido no handball. Minha irmã, Vanessa, que é a caçula, né? Foi seguindo nossos passos também. E aí conseguiu também estar ganhando uma bolsa de estudo, jogar num clube. Ela não deu continuidade devido acabou casando e aí teve filhos, mas hoje ainda continua jogando, né? Joga o Master, já jogou vários jogos regionais aí e é destaque, é goleira também. Realmente faz a diferença. E falar da minha esposa, né, Lucila, que eu conheci no handball. E, bom, a Lucila tem 3 Olimpíadas, né, só para falar, foi considerado a melhor atleta em 2021 do handball, né, então foi 10 anos capitã da Seleção Brasileira de handball, e hoje ela é coordenadora, ela tá como supervisora, gestora de quadra, enfim, está com as funções dentro da confederação, que está ajudando o handball, né? Acho que é o importante. E aí vem as crias, né? Aí minha filha Júlia, agora está com 25 anos, e está jogando agora, vai jogar lá no Nacional, São José, em Santa Catarina, mas já teve a oportunidade de jogar em Guarulhos, jogou em Jundiaí, Metodista, Corinthians, foi para a Alemanha, né? Teve uma experiência na Alemanha lá, foi curta, mas ela pelo menos conseguiu ir para lá e tentar, né? Isso que foi bem bacana. E está aí agora, graças a Deus, voltando a jogar a Liga Nacional e com perspectiva aí de fazer um ótimo campeonato e ser destaque aí também junto com a equipe dela. Valeu bastante. Que top, mano. Que top. Olha a família do homem. É o pai, a irmã, todo mundo faz parte de handball. Que demais. Ô, Mike, parabéns pela família, viu, cara? Você tem realmente uma família linda. Cara, todo mundo assim, sensacional, super receptivo. Abraço, tira foto, simpáticos. Todos são os amores. Seus pais são incríveis, cara. Parabéns, viu? Obrigado, Guilherme. Show. Ô, Mike, a galera perguntou aqui, ó, 1, 2... Cara, a maior pergunta que aconteceu aqui foi sobre esse novo projeto, sobre o Praia Clube, mas eu já...
Mas antes de você falar ainda do Praia, calma aí, galera, calma aí, meu. Mike, eu quero que você fala para nós como é que foi os primeiros momentos que você passou com o Marcão, cara. De estar jogando junto com ele, essa questão das vezes de jogar contra. Vocês já disputaram, assim, diversos jogos, disputando, assim, valendo campeonatos, né? E como que é a relação entre vocês dois, cara? Bom, a relação do meu irmão é de união, né? De respeito, de carinho, acho que admiração, porque realmente o meu irmão foi o meu espelho, né? Foi o goleiro que eu olhava e falava, poxa, copiava os movimentos, né? E a gente, querendo ou não, já tinha um pouco das características físicas, né? Parecidas, e aí eu fui, né? Fui seguindo ali a sombra dele. Então, realmente, tivemos uma oportunidade de jogar junto, né? Dividimos, se eu não me engano, foram 13 anos jogando junto, dividindo quadra. E o que era legal, que não tinha aquela vaidade, né? De, pô, quem é que joga, né? Então, a gente chegou no momento que o treinador deu uma liberdade pra gente, na época era o Alberto, de estar trocando, né? De estar trocando. E aí, em alguns momentos, assim, ele começava o jogo, né? Que ele era o mais velho e já era o titular da posição. E aí, quando ele não estava bem, ele já olhava para mim e falei, poxa, Marcão, eu tô bem, sabe? E aí a gente trocava. Aí, às vezes, eu jogava 5, 10 minutos, ou dependendo de como eu entrava no jogo, já dava continuidade. Mas aí, assim, dava um fôlego para ele, né? E aí a gente se entendia, e em alguns momentos até comigo mesmo, quando eu começava jogando, não estava tão bem, aí, então não tinha essa vaidade, porque a gente pensava em ajudar a equipe. Então, se eu não estou dando o meu máximo, meu rendimento não está sendo o que eu esperava, e aí sim eu saio do jogo e ele entra, sabe, e consegue manter o nível e subir o nível. Então, a relação com o meu irmão foi essa, assim, de troca, né, de respeito, né, e muito treino, muito treino. A gente treinou muito treinos específicos, a gente colocou em prova muitas coisas, né, então, preparação física, pô, será que isso dá certo? Vamos treinar assim? E aí, de repente, a gente via na resposta no jogo, puta, deu certo aquele treino. Então, a gente ia conhecendo, ia colocando em prova alguns métodos, né, de treino, e aí a gente ia vendo se ia realmente, e a gente ia estar colhendo o resultado que era defender bola, que era ajudar a equipe, ser campeão, ganhar, enfim. Então a gente sempre treinou e até hoje a gente continua trabalhando específico. Acho que o goleiro não deve parar, né? Porque é uma posição especial realmente, que requer atenção, né? Querendo ou não, o goleiro influencia muito no resultado final da partida. Então, o goleiro tem que estar bem condicionado, tem que estar bem concentrado, tem que estar sabendo o que está fazendo dentro de quadra e estar confiante. É isso. Boa, é isso aí, Mike, show de bola. Ó, a galera quer saber da mentoria do Mike, segura a onda aí que ele já vai falar sobre. Antes, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Mike sobre essa questão do... Agora uma pergunta mais técnica, Mike. Tá. Pergunta técnica aqui, que eu preparei. Mike, é o Isso. seguinte, hoje a gente tá vendo que a demanda do goleiro, ela aumentou muito nesses últimos anos para cá, né? Certo. Uma demanda aumentou ali quando a gente criou essa regra do tiro de saída rápido, né? Que aí o goleiro tinha que fazer essa reposição rápida ali para executar o tiro de saída. Uhum. E agora também, uma segunda onda veio, foi quando essa questão do goleiro linha, né? Que eu acho que também aumentou um pouquinho, potencializou ainda mais a participação do goleiro, Sim. né? E agora a gente está vindo uma terceira onda aí, né? Já faz alguns anos, que é essa questão do uso do sétimo jogador, né? Sim. Que hoje agora a demanda física do goleiro realmente aumentou e potencializou ainda mais, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho o que você acha dessa questão aí do uso do sétimo jogador, do goleiro estar saindo agora, né, para atacar com um a mais. Como que você vê essa relação aí? Cara, relação boa, né? Eu gosto dessa nova regra, né? Um novo método de estar atacando a defesa. Também você vai atacar em vantagem, né? Ou às vezes você ataca em vantagem ou igualdade, né? Então, dependendo da situação, se tem 2 minutos, enfim. E antigamente tinha um problema da camisa, né? Então você saía, tipo, o goleiro pegou a camisa, cortava a camisa, enfim, todo esse trabalho.
Agora não. Agora a gente já consegue fazer essa troca e entra um jogador, né, o sétimo jogador ou o sexto jogador, se tiver nos 2 minutos, para estar jogando esse tempo. E aí tem essa troca rápida, que realmente vai ser um momento do goleiro que precisa ter um sprint um pouco maior ali para dar um tiro, para tentar evitar esse gol direto do tiro de saída, né? Ou até mesmo quando a sua equipe perde a posse de bola e ele entrar rapidamente para não tomar esse gol vazio. Porém, assim, a opinião minha, às vezes eu percebi muito que a gente está tomando muito gol, né? Assim, algumas equipes tomam muito gol por tentar colocar esse método, só que não está muito bem treinado, né? Não está bem alinhado ali, até mesmo a jogada, a finalização, e aí acaba perdendo a bola rapidamente no meio do caminho ali e tem um gol fácil sem goleiro, né? Então, em alguns momentos, eu acho que seria interessante uma estratégia jogar também como era antigamente, jogar o 5 contra 6, era muito mais difícil, porém você consegue amarrar um pouquinho mais o jogo, né, e dar a chance também do goleiro, por exemplo, num retorno defensivo, ter o goleiro ali já para defender uma bola, então realmente colocando mais dificuldade nessa situação. Mas assim, cada equipe vai ter que estudar e ver qual que é a melhor estratégia com o seu elenco, né, se isso está dando certo ou não. Mas, assim, nas equipes que eu passei, principalmente em Taubaté, que fiquei lá 9 anos, a gente sempre fazia a troca e aí nós já tínhamos uma jogada já específica que conseguia dar tempo da gente retornar. Lógico, às vezes acontecia de alguns erros, né? Mas a gente conseguiu sincronizar muito bem isso, né? Então essa saída rápida a gente conseguiu minimizar bastante erros de tomar gol assim sem goleiro. Show, que massa, meu, que top. Ô, Mike, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Eu vou voltar aqui um pouquinho antes, que até que esse tema é muito importante, cara. Que é essa questão das primeiras passagens sua na seleção brasileira, meu. Como é que foi para você essa questão de vestir a camisa da seleção brasileira? Como é que foi a primeira convocação, as primeiras experiências? Você foi um cara muito novo, né? Fazer parte da seleção brasileira, né? Então, eu queria que você contasse pra galera como é que é essa experiência aí. Cara, para mim, assim, graças a Deus, eu consegui já começar a fazer parte até mesmo da seleção regional, que era o Paulista. E aí tive a oportunidade de estar indo jogar os jogos da juventude. E de lá para cá eu tive a oportunidade de fazer uma seletiva. Na época tinha 87 jogadores ou mais, lá em Curitiba Cup. Eu não passei, era para a seleção juvenil na época. E aí eu não passei, fiquei um ano fora. E aí conforme eu fui jogando os brasileiros, comecei a me destacar, comecei a aparecer, o pessoal começou a me conhecer, saber quem eu era. E aí recebi uma convocação para estar fazendo uma fase de treinamento. E ali, desde o juvenil, eu comecei a participar de todas as seletivas, né? Infelizmente, no juvenil eu não consegui ter nós não tivemos nenhum campeonato, como é hoje, né? Tem um mundial de seleções, né? Do juvenil. Então, outros campeonatos sul-americanos. Então, poxa, eu queria ter passado por isso, mas infelizmente não passei. E aí fui jogar só no Oju. O meu primeiro mundial, eu estava com meus 18 anos, era juvenil ainda. 18 para 19 anos. Joguei um mundial lá no Catar, em 1999. E aí o meu segundo mundial foi em 2001, junto com o Washington, lá na Suíça. Então, assim, a experiência de estar jogando realmente foi, tipo, na categoria de base, eu já estava sempre na seleção. E para mim já era, eu não sei se eu já me sentia em casa ou aquilo era para mim o que eu vivenciava sempre, né? Então, eu sempre me sentia parte da seleção brasileira e sempre fazia questão de trabalhar forte, duro, para estar fazendo parte da seleção brasileira. Então, fiquei de fora já de algumas convocações, né? Fiquei de fora também de campeonatos por lesão. Então, realmente, não era gostoso. Eu sempre gostei de representar
representar a seleção brasileira, jogar com muito vigor, com muita raça. E, bom, acho que era isso. Essa era a emoção de estar dentro de quadra e representando mais de 200 milhões 200 milhões de brasileiros, né? Então, realmente era uma responsabilidade, né? E, poxa, para mim, eu levava com muito orgulho, né? Que massa, mano, que top. Galera, quem tiver uma pergunta pro Mike, escreve aí que a gente vai selecionar uma aqui pra gente estar passando para ele. Já vamos falar do Praia Clube, novo projeto do Mike, já vamos falar da mentoria dele. Mas antes, Mike, dá uma dica aí. Dá o like aí, galera. Manda um aviãozinho, chama a galera aí pra live, pra participar. Pô. Não. Boa. Vamos lá. Boa, isso aí. Show. Mike, manda uma dica aí pra defesa de ponta, velho. Nossa, mó difícil, cara. Manda uma dica aí pra galera, meu. Cara, ó, vou falar pra você, ó. Defesa de ponta não é fácil. Parece fácil. Aí, lógico, eu adoto várias estratégias. Tem várias estratégias táticas, né? Para tentar ter uma boa intervenção dia de ponta, né? Só que hoje a gente sabe que os pontos estão com um potencial muito bom, né? Saltam bem, conseguem fazer uma boa finalização, com bom recurso. Enfim, eu tenho dificuldade, realmente, uso as minhas estratégias, que confio muito nelas, tenho êxitos, mas também tenho visto que muitos jogadores têm evoluído bastante nas pontas, né? Então, acho que isso é um problema para todo goleiro, né? Todo goleiro, independente do nível, o Lani, o Pérez de Vargas. Eu já tive a oportunidade de trocar figurinha com o Pérez de Vargas, ele me mandou um treino que ele estava fazendo de ponta, de finalização, e ele realmente deixou claro, falou, eu não sou tão bom de ponta. Ele adota umas estratégias, mas às vezes tem esse, às vezes não. Então, assim, o que eu uso bastante para mim, né, realmente é a parte de induzir o jogador ao erro. Ou seja, às vezes eu ofereço um campo para ele e tento fechar, né? Então, às vezes eu gosto de fazer, às vezes eu abro curto, né? Não posso falar muito, vai que o pessoal fica ouvindo a minha tática aí, né? Vai colocar prática. Tô brincando. Mas às vezes eu abro curto, esperando o jogador arremessar no curto para me fechar. Em alguns momentos eu fecho o curto e deixo realmente o longo para realmente explodir, né? Fazer uma explosão ali e atacar a bola. Mas, assim, trabalho muito com estatísticas. Acho que é importante você conhecer contra quem você vai jogar, como ele finaliza, onde é a preferência que ele tem de arremesso, para que aí você possa pensar e olhar, observar para ter a tomada de decisão correta naquele momento, né? Então, é mais ou menos isso. Então, às vezes a gente pode usar qualquer fita, ou oferecer a cabeça, fechar, abrir as pernas, fechar, enfim. Mas o mais importante na ponta é não sair saltando, né? Eu, às vezes, cometo esse erro por estar mesmo, às vezes, empolgado ou ansioso, querendo abafar, querendo defender de qualquer maneira, e aí a gente acaba perdendo o contato do solo. Então, o importante de ponta é manter os pés no chão, acompanhar o salto do jogador e ir fechando os espaços, as probabilidades que ele tem de arremesso, entendeu? E aí sim antecipar lógico, em 2 segundos, nem 2 segundos, aí vamos colocar assim, 2 tempos, né? A gente coloca, quando o jogador começa a saltar, ele tem um tempo de salto, né? De área. E aí ele vem caindo, e aí nesse momento que ele tem que arremessar, senão ele pisa. Então a gente tenta encontrar esse time, né? De antecipação no momento correto para estar fechando o braço do jogador, que é o mais importante, fazendo essa leitura de meio do tronco e o braço do ponto. Espero ter ajudado, galera do céu, olha essa dica monstra que ele deu. Imagina na mentoria do homem que ele vai estar ali ao seu lado falando tudo que você precisa corrigir. Pelo amor de Deus, quem for entrar na mentoria do Mike, fica até o final, que ele vai fazer uma super condição especial, galera. Aguenta aí. Mike, dá uma olhada nessa pergunta aí que o Vitor mandou pra gente, cara. Dá pra você ver na tela ou não? Não, deixa eu ver. Não apareceu. Tem que fixar ela e acho que ela aparece. Ah, tá. Então eu vou ler aqui pra você, mano. Ó, como tem sido o trabalho com o professor Alan,
sempre foi um excelente treinador na base. Aham. Como tem sido o trabalho com o professor Alama? Aí, a gente chegou aqui, eu comecei a treinar com ele, foi em uma semana e meia, né? E eu gostei muito do que vi, né? Realmente, o professor Alan, ele já tem alguns treinos já bem elaborados, né? E, a princípio, quando a gente chegou aqui, a ideia é de preparação física, de correr, né? Então, a gente já foi já trabalhar com bola, isso que é deixar bem claro, que isso é bem legal. Então, a gente corria, teve o nosso tempo de correr na pista, a gente vai estar correndo ainda na pista, mas a gente, na primeira semana, a gente deu muita prioridade de correr um pouco mais na quadra, de jogo de bola, né? Então, esse retorno de ataque e retorno defensivo, então a gente fez bastante, praticamente o treino inteiro, que a proposta realmente era não parar de correr, justamente para a gente já ganhar condicionamento físico já com bola. Então, muito importante, você já começa já pegar o tempo do jogador que você vai jogar o ano, ele já começou a me passar já algumas informações técnicas e táticas, já introduzindo isso no treino, né? E querendo ou não, era um treino ainda físico, né? E realmente já deu. O time chegou com muita vontade, né? Todo mundo com muita vontade, todo mundo na expectativa, né? De fazer um bom trabalho, de realmente querer fazer história, querer jogar e medir forças, né? Eu acho que é esse que a gente está querendo jogar, é ter a oportunidade de participar de algum campeonato, de algum amistoso, para a gente ver como é que está o nosso nível e ver o que a gente precisa melhorar, o que, né, a gente tem que treinar, que é o mais importante, né, para evoluir, porque só treinar e não jogar, isso a gente não sabe mensurar como é que está sendo o trabalho da pré-temporada e do treino em si, entendeu? Mas o Alan, para mim, tá de parabéns. Ele me lembra até o Washington, me lembra um pouco o Jordi, porque ele também já participou de alguns cursos, enfim. O Washington veio, ficou um tempo, acho uma semana aqui, então introduziu bastante coisa. E ele assimilou bastante coisa também. Então, realmente é um cara que eu tenho uma boa afinidade, a gente tem a mesma linguagem, as mesmas ideias. Então, eu tenho conversado bastante com ele e para mim está sendo fundamental aí para estar ajudando a equipe. Top, meu, top. Antes da gente aprofundar no novo projeto do Mike, o Mike vai explicar pra gente. Mike, eu queria que você falasse, só pra galera lembrar, meu, e conhecer também um pouquinho da sua trajetória, meu, né? Até você chegar aqui hoje no Praia Clube e aí você falar um pouquinho desse projeto novo aí. Você começou lá na Metodista e depois qual foi os caminhos que você percorreram? Bom, aí tem história. São aí, nossa, quase 30 anos aí, né, de handball. Comecei com 12 anos. Então, na Metodista, com 15, então realmente tem umas histórias aí. Na Metodista, fiquei 10 anos na Metodista. Então, peguei toda a formação desde do infantil até o adulto. E chegando no adulto, a gente foi para a seleção brasileira, enfim. E aí, com meus 24 anos, eu já queria ter a experiência de jogar fora, de jogar na Europa. E aí tive a oportunidade, junto com minha esposa, ela foi jogar lá e aí conseguiu uma equipe para mim. E aí eu fui para lá testar, né, ver como é que era. E cheguei na Liga Sobal. E naquela época jogava Atibaia, da Real. Isso era uma equipe, na verdade, naquela época era considerada a melhor liga do mundo, né? A Sobal. Porque os melhores jogadores de todas as seleções, né, de todos os países estavam jogando ali na Liga Sobal, né? E aí eu cheguei na equipe que estava lutando para não cair, para não descender, né? Para a segunda divisão. E aí, a nível de experiência esportiva foi sensacional, né? Realmente cheguei, tive um pouco de dificuldade, até mesmo um pouco de, entre aspas, um pouco de preconceito de ver a minha altura, né? Poxa, chega lá um goleiro de 1,80 m,
eu era considerado um goleiro baixo. Eu era, né? Eu sou ainda considerado um goleiro baixo. A média aí é um goleiro 1,90, né? Então acho que é um goleiro ideal, né? E aí pô, chego eu lá com meus metros, 1,80 m, é tudo menininho e tal. E aí eu fui ganhando meu espaço. Isso foi legal. Fui ganhando meu espaço, fui jogando bem alguns jogos e tive algumas oportunidades e graças a Deus consegui desempenhar bem. Só que aí, financeiramente, a equipe não estava muito bem e acabou que eu não recebi nada e acabei retornando para o Brasil. Aí tentei fechar na Metodista, não deu certo. E aí fui para Londrina. Aí cheguei em Londrina, né? Londrina, lembrando até hoje, Londrina tinha sido 4 vezes vice-campeão da Liga Nacional. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, não, Mike, agora não vamos ter que ser campeão. Eu falei, ó, demorou, eu vim pra cá pra isso. E aí, graças a Deus, junto com a equipe, a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho, uma ótima temporada na Liga Nacional. E aí fomos para a final, jogando contra o Pinheiros. Foi aquele jogo que ficou na história, o placar acho que mais baixo de todas as ligas. Foi 15-13 o jogo, pra você ter ideia. Acabou. Aquele jogo, graças a Deus, joguei muito bem. Fechei o gol junto, né? Jogamos contra o último goleiro, era o Gasbola, né? Fechou o gol também, pô, tomou 15 gols. Cara, foi um jogo assim de nervos, tá? Nervosismo, aquela bola não entrava, mas conseguimos ser campeão. Aí andamos de carro de bombeiro, foi maravilhoso, foi muito bom. E aí depois, infelizmente, o projeto no outro ano em Londrina já acabou. Tipo, a gente tinha o objetivo de ficar lá. Eu realmente tinha 2 propostas, fui para fechar em Londrina. E aí, no dia, né, já tinha conversado, já tinha fechado. E aí, no dia da apresentação, eu cheguei, tinha sido 2 atletas tinham sido mandados embora, que era o Carlão, o Jair, na época era o Léo. Pô, o Léo era nosso central ali, né? Era nossa coluna ali. Pô, não tinha fechado, e aí, pô, vamos fechar com o Mike. Falei, bom, eu já fechei pelo telefone, né? Cara, quando eu cheguei lá, infelizmente, os caras olharam para mim e falaram, Mike, nós não temos nada para te oferecer. Eu falei, nossa, não acredito, cara. Eu fiquei assim, né? Muito triste na hora, assim, uma situação muito ruim para atleta. Para atleta, a gente estava, acho que dia 20 de fevereiro, falei, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Falei, meu, não é possível. E aí, falei, perdi 2 propostas de equipes, que era São Caetano e Pinheiros. Falei, não é possível. Aí eu saí desesperado ligando pro clube. Liguei na época, São Caetano era o Washington. Tem aquela proposta ainda? Não, Mike, não tem. Já contratei outro goleiro. Você falou que não ficava, meu Deus, desespero. Aí liguei pro Pinheiros, ei, Mike, eu falei, poxa, eu ganhei tempo aquela proposta. Eu falei, não, Mike, vou ver. Não, eu falei, tá bom. Aí, graças a Deus, consegui fechar com o Pinheiros, e aí fui pro Pinheiros em 2006, cara. Aí depois eu não saí mais. Falei, poxa, aí abraçamos lá no Pinheiros, realmente fizemos história lá também. Fomos campeões pegamos o nosso primeiro ano, a gente perdeu, acho que se não me engano, a Liga ainda a gente perdeu. Copa do Brasil, Paulista, ganhamos uns 3 campeonatos lá e acabamos perdendo a Liga. E aí a gente foi ser campeão da Liga, acho que em 2007. O Pinheiros também nunca tinha sido campeão da Liga, cara. Ó, foi bem legal. Aí depois dali a gente começou a ter um time bom, e aí fomos fazendo história. Fiquei até 2012 no Pinheiros. E tive uma breve saída, né? Fui testar novamente. Vou lá, vou para a Europa de novo, né? Não deu certo na primeira, vou na segunda. Aí eu fui para um time já de segunda divisão. Eu estava voltando tava voltando da Olimpíada, hein? 2008, Pequim. Poxa, estava jogando bem, o nível de treinamento estava bom. E aí eu fui para a equipe lá na Espanha, foi Boadilha, e esse time de segunda divisão. Primeiro mês, ok. O salário caiu, 3, 4 meses sem nada. Falei, não é possível, cara. Falei, ó, contrato assinado, dedinho carimbado. Falei, poxa, o que está acontecendo? Mas aí acabei
retornando novamente, falei, voltei para Pinheiros, falei, acabou acho que não era para eu jogar na Europa. Aí eu aceitei isso, ok, vou trabalhar aqui no Brasil, ser feliz aqui, né? Enfim, depois tive a- uma proposta de estar indo para o Taubaté. E assim, é até legal, vou até contar essa história que a galera não sabe, mas eu fiz uma cirurgia, foi em 2012, acordado, né? E aí, só que acabou que minha cirurgia ficou prolongada demais. Aí era para ser, o médico falou 5 meses, acabou que eu fiquei 10 meses. E aí virou o ano normal, e aí eles falaram, não, Michael, o ano que vem a gente vai voltar forte. E aí chegou na hora de fechar, e disse, ó, não vai dar para fechar com você, a gente vai manter o seu tratamento, enfim, vai continuar te pagando, né, até você conseguir tudo. Eu falei, puxa, ok. Aí apareceu o Tatá. Aí onde apareceu o Tatá na minha vida aí, me convidando, falou, Mike, vamos jogar lá em Taubaté? Poxa, cara, vamos. Aí eu gostava do jogo do Taubaté. O Taubaté era um time aguerrido, um time, sabe, duro de jogar. E eu falei, poxa, aí já me olhei, já me imaginei eu sendo campeão, fazendo história. Pá. Aí eu já falei, quem que vai? Aí o Guilherme também foi, acho que estava só eu e ele, né? E aí vieram mais alguns jogadores que foram contratados, e aí era o ano para fazer história. O ano para fazer história que realmente, cara, eu tenho assim, um grande orgulho de lembrar dessa história com o Taubaté. E Taubaté realmente foi a minha casa, eu tenho casa lá, então tenho um carinho especial por todos lá. E realmente a gente conseguiu, nesse primeiro ano, 2013, nossa, fazer uma história com os atletas que não eram os melhores, ali colocando na ponta do lápis, né? A gente não era a melhor equipe, né? Tinha Metodista, tinha Pinheiros, e aí vinha a gente, né, como terceiro maior força ali, e a gente foi jogar um Pan-Americano, um Pan-Americano de clubes em casa. Cara, aí a gente perdeu pro Pinheiros, ganhou do Pinheiros, tive uma oportunidade de ganhar do Pinheiros em Paulista de um gol, aí já virou um pouquinho a chave, a galera já começou a acreditar, aí chegou no palco, a gente chegou no PAN, tomamos você não viu uma cor da bola, primeiro jogo, 6 bolas de diferença pro Pinheiros, eu falei, caraca, meu, aí a galera já, falei, não, relaxa, calma, vamos crescer na competição, vamos devagar, vamos acreditando no nosso trabalho, vamos. Aí foi ainda, aquele jogo nervoso, aquele desespero de ter que ganhar de qualquer jeito. Aí fomos jogar contra os argentinos, e aquele jogo tenso, ganhando de acho que ganhando de um gol ou dois, não sei. E aí começamos a ganhar confiança. Ganhando confiança, de repente chegamos na final. Não, na semifinal. Contra Metodista. Rapaz, Adriano, vou te contar aí. Eu vou no final contra Metodista. Metodista tinha o melhor elenco ali também. Jogava, deixa eu ver se eu não me engano, eu não lembrar. Tinha o Diógenes, tinha se eu não me engano, não sei se acho que o Diogo já estava lá, não lembro. Tinha o Japa, o Valadão. O time. Eu não lembro agora direito, assim, mas, cara, era um time muito bom. E aí a gente conseguiu fazer um jogo, nossa, diferenciado. E aí ganhamos da Metodista, se não me engano, abrimos 10 gols de diferença. O que está acontecendo? Aí fomos para a final. Quem tava? Yes. Falei, meu Deus do céu, vambora. Aí na época eu vou ter que contar esse time. Ó. Era, na ponta tava o Vitinho, era o Vitinho, lembra o Vitinho? Jogava. Aí tinha o Léo jogava em Maringá, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele jogou para a seleção também, jogou um tempinho. Aí tinha o Bruno Santana, o Zeba, Osvaldo, Arthur Patranova, João, olha, Bombom, Marcão. Cara, era o time. Pera. Aí eu falei, poxa, legal. Aí fizemos um jogo
galera, é o jogo da vida, a gente precisa deixar tudo lá, né? Cara, aí jogamos atrás do placar o jogo todo correndo atrás, o jogo todo correndo atrás. E aí, quando a gente conseguiu empatar o jogo, graças a Deus eu fiz um ótimo jogo nesse dia e ajudou muito a equipe, né? Dar confiança para atacar com mais tranquilidade. Você toma um gol e aí você parece que fica numa obrigação de fazer um gol, né? Se você não faz, já vai complicando mais o jogo. Então dá um pouco mais de tranquilidade para poder até errar com mais tranquilidade no ataque. E aí a gente conseguiu de repente encaixar o jogo, nós vamos virar algumas bolas, de repente abrir um gol, 2 gols, 3 gols, cara, já estava já o jogo já garantido na mão, acabando o jogo individual, não sei o que, os caras diminuíram, sobrou uma bola no Zé Pão, chute, gol na cabeça, eu falei, nossa, aí saímos comemorando. Cara, depois daquele ano, eu falei, caraca, aí fomos pro Mundial, aí já começou, eu tava até já, os dirigentes já começaram a apostar cada vez mais no elenco, né, já reforçou, trazendo novos atletas, aí jogamos a Liga Nacional, perdemos o Paulista e ganhamos a Liga Nacional. Então foi um ano que marcou a história aí do handball Taubaté e até hoje aí uma equipe aí foi atual campeã da Liga Nacional, né? Então a equipe a ser batida aí. Então realmente foi uma história muito bonita com o handball. Falei bastante, né? Mas agora contei toda a minha trajetória e agora estou aqui em Novos Aires, né? Aqui em Uberlândia, Minas Gerais, com o mesmo intuito, com o mesmo brilho no olho, com a mesma cara de campeão, em busca de realizar sonhos, objetivos e metas aqui junto com a equipe, né, com o projeto. Então, realmente, eu visto a camisa e espero dar o meu máximo, o meu melhor sempre dentro de quadra, em prol do possa crescer e outros atletas também, né, somarem aí e ganhar o seu espaço no cenário nacional. Então, acho que esse é o nosso sonho, o nosso objetivo e vamos batalhar para isso. É isso aí. Galera, para quem não tá sabendo ainda, o Praia Clube em Uberlândia, eu fui aí no meu primeiro Mundial, Mike, em 2015, foi aí, e a gente até foi um dia passear no Praia Clube aí. Cara, que lugar maravilhoso! Cara, é um espetáculo aí, uma energia, um lugar lindo. Cara, puta, é um paraíso, Mike. E aí a galera montou uma seleção, um time de caras de fera, craques, todos os caras são muito bons de bola, handbolistas top, e tá com esse projeto novo. E o Mike já falou pra gente aí que já começaram os treinos, né? Ô Mike, fala um pouquinho quem tá com vocês, só pra galera ter uma noção, meu. Bom, os mais conhecidos aqui é o PG, né, o Leandro, que jogou comigo aí no Taubaté, jogou no Pinheiros, jogou na seleção brasileira de futebol também, então um atleta já com uma boa bagagem, com uma boa experiência, um atleta forte, e nosso lateral, né, nosso meia esquerda. Temos aí também o Cirilo, né, o Cirilo que eu tive a oportunidade de jogar com ele o ano passado em Taubaté, um atleta muito forte, um vigor físico bom, assim, muito explosivo, né? E contribuiu muito com o handball Taubaté, né? Onde ele conseguiu também se destacar muito bem jogando junto com a gente. Jogou no Guarulhos, jogou no Pinheiros, então um atleta também experiente, né? Que está somando junto aqui com o handball, né? Temos aí o Joel, né? O Joel, nosso ponta, também jogou seleção brasileira, assumiu parte dos jogos agora na Liga Nacional Adulta, né? Ele começou como o nosso principal batedor de 7 metros, então ele teve um aproveitamento muito bom na Liga Nacional. Na final em si, se não me engano, acho que ele não... lembro a estatística, mas acho que ele chutou 22 chutes e fez 21 gols. 21 gols. Cara, então, num jogo equilibrado, você perder uns 7 metros é pesado. Então, já teve jogos que a gente perdeu. A gente acabou perdendo para o Pinheiros, que erramos 3, 7 metros, né? Ou até mais. No
me recordo assim. Mas realmente ele conseguiu e se sentiu muito confiante, né? Acho que o André deu essa oportunidade para ele, que depois que o Tatá saiu, né? Eu até mesmo o Tatá já tinha chamado ele para jogar, para ser o cobrador de 7 metros, e sem falar que o talento do atleta tem uma boa envergadura, salta muito bem de ponta, né? Tem vários recursos de habilidades, né? Foi para a seleção também, a seleção foi, eles foram campeões do Sul-Americano, então atleta também com bagagem. Temos o Samir, né? O Samir também que jogava na ponta, jogava lá com a gente no Taubaté, foi para a seleção brasileira, foi campeão agora na seleção brasileira júnior, né? Então defendeu de segundo, né? O Samir não tem uma estatura alta, mas estava defendendo de segundo, defendeu muito bem, contra-atacando muito bem. E aí agora temos chegou novo, né? A maioria todos foram contratados, né? Então vieram alguns atletas da equipe do Nacional, né? Temos aí o Condeixa, o Caio e o João, que o João é o pivô, o Condeixa é o central, o Caio é o lateral direito, que é canhoto. Tudo, a molecada já tem uma experiência já com a seleção, já passou na seleção júnior. Nosso central também agora temos o Naum que jogou em Guarulhos, né? Que agora também veio para o elenco. Manaus, o goleiro também, tem um Manaus. Tem o Gabriel, goleiro. O Gabriel também jogou no Juvenil. Acho que eles foram vice-campeão, né? Acho que eles perderam para a Argentina. Mas o Manaus já jogou Mundial também. Então, mais atletas voltando aqui. Agora temos também alguns atletas aqui estão crescendo aqui, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Jonathan, tem o Lucas Malveira também aqui, que já estava já da equipe aqui já estavam jogando aqui. Temos o Ítalo, o pivô, que está evoluindo bastante. O que mais? Será que eu esqueci de alguém? Os moleques vão até brigar comigo, mas o Mike, você esqueceu de mim, pô. Mas assim, acho que eu acho que o mais importante é pensar, trabalhar em silêncio, né? E deixar os resultados aí aparecerem. Acho que o importante é a gente medir forças aí para ver como é que vai ser ao longo dessa temporada e esperamos ter bons resultados. Caralho, Mike, é uma seleção, velho. Os moleques vão brigar comigo. Aí, ó, o Henrique aqui, ó. Tem o Henrique, ó. Tem o Henrique. Tem o goleiro também, o Eric. Boa. Mike é uma seleção. Mike é uma seleção, velho. Bom, então a gente está em crescimento, né? A gente está em formação, na verdade. A gente precisa ter os jogos para justamente a gente saber como nós vamos funcionar dentro do jogo, né? E aí sim a gente pode falar, medir força. Acho que é importante isso. Medir força para saber como que a nossa equipe está se portando frente a jogar contra o Taubaté, contra o Pinheiros, né, contra Guarulhos, contra Itajaí, Nacional, enfim. Acho que a gente tem que medir essas forças aí para ver como a nossa equipe se encontra. Mas eu estou muito confiante, e passando sempre confiança para os meus companheiros. É sempre uma coisa que nunca vai deixar de acreditar no nosso trabalho, na nossa luta diária. A gente realmente está treinando. O Morten assumiu os últimos treinos agora, com uma semana trabalhando com a gente aqui também, então agregou muita coisa, deu muitas informações técnicas, táticas, parte física, a gente está correndo bastante, né? Então está sendo bem puxado, então realmente a gente está querendo ter uma boa performance, né? Para realmente trabalhar bem. Tá feliz, né? Eu acho que é o mais importante, tá feliz, você tá jogando, é isso que importa. Mike, vamos quebrar o recorde de audiência nos jogos do Praia. Meu, cara, todo mundo tá falando de vocês aqui, falando, mano, é uma seleção, cara, é um time que puta! Espero que dê tudo certo. Acho que realmente é isso, focar no que a gente tem que fazer e trabalhar, trabalhar.
Show. Ô, Mike, cara, fala da sua mentoria, pelo amor de Deus, cara. Fala Tá, pra galera como é que funciona, como é que vai pra se inscrever. Eu sei que vai beleza. abrir uma turma nova agora nos próximos dias. Meu, fala pra galera aí que a galera quer saber muito para eles participarem com você na próxima turma agora, o Mike vai abrir agora, na próxima turma, pra galera já se inscrever com você. Fala aí, Mike. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, ó, eu venho trabalhando já desde já tem 4 anos já na consultoria online, né? Então já tive vários atletas que passaram comigo e que estão comigo até hoje, né? Então normalmente eu faço as aulas pelo aplicativo Zoom 2 vezes na semana, dependendo do horário. A gente é acordado entre ambas as partes, né? Então quando eu tenho meus horários livres, então eu sempre procuro estar fazendo as aulas a partir das 4 horas da tarde, que é o horário que eu tenho aqui já livre, né? E aí, então, eu vou encaixando com cada necessidade ou cada atleta, esse é o presencial que eu considero o melhor, assim, que eu consigo tá dando esse feedback diretamente, corrigindo, melhorando a parte de movimentos técnicos e também ajudando na parte de performance, na preparação física. Então, eu tenho um aplicativo que eu consigo estar elaborando os treinos de musculação, os treinos físicos e também a parte de planilhas, que eu acabo mandando algumas planilhas de treino para você estar realizando junto com a sua equipe ou com um companheiro ali que ajude numa finalização, né? E agora eu vou estar fazendo uma consultoria agora junto com o pessoal aqui até de Minas, que juntou um grupo de goleiros, né? E aí a gente cobrou X valor e aí eu vou tentar levar eles, né? Eles vão estar ali online, igual a gente está aqui, mas eu quero estar dentro da quadra. E aí na quadra realmente começar a mostrar, né? Quais são as técnicas, as táticas que eu utilizo em cada posição ali, enfim, explicando um pouquinho sobre as áreas do gol. Então, assim, eu tento fazer o meu melhor, né? Tentar entregar um melhor conteúdo, tentando sanar todas as dúvidas e deixando o atleta preparado para estar atuando melhor dentro de quadra. Então, já participei já tenho os meus goleiros master, que eles até me falam, Mike, eu estou jogando hoje por você, e que é o Ednilson, que é o meu atleta master número 1 aí, está com seus 48 anos e está sendo destaque no gol e jogando até com uma competição, já que ele jogou, ele foi campeão lá de Laranjeiras, lá, esqueci o nome, mas é a Alfa, a equipe Alfa, e ele é um dos destaques. Infelizmente, esse ano ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado, e aí vai ficar de fora, mas era um atleta, ele, o Enzo, que está comigo desde pequeno. O Enzo é o goleiro era o goleiro do Corinthians, agora está indo para Metodista, né? Ele esteve comigo esses 3, 4 anos aqui. Então, é um atleta também que se quebrou bastante. Fora os outros, né? Que o pessoal que vem pega uma dica. Hoje tem uma Vitória, hoje estou trabalhando com a Joyce. Tem esse pessoal agora de Minas que a gente vai estar fazendo a mentoria. O Rafa, que da rede já falou já. Tem o Kleber. Então, passaram bastante, hein? Eu tive alguns bons atletas aí também que tiveram trabalhando comigo. E é isso. Eu acho que trabalhar a consultoria online é deixar um pouco do seu tempo e tentar diminuir essa distância que existe, né? O pessoal olhar e falar, poxa, o que o Mike faz? Né? Ou o que o Marcão faz? Como é que eles trabalham? Então, a gente oferece esse serviço aí. Acho que, querendo ou não, eu sou educador físico e faz parte do meu trabalho. Não, muitos às vezes até assustam, né? Às vezes, não é uma consultoria, será que é muito caro? Não é muito caro. Não é muito caro, gente. Pode ter certeza. Vocês podem procurar que eu faça um valor especial para vocês aí. Até mesmo para formar um grupo, fazer um time aí para a gente tentar preparando a temporada 2023. Bom, é isso. Galera,
você goleiro de handball, você goleiro de handball, você treinador, você que tem um goleiro. Cara, manda um direct pro Mike assim que acabar essa live para você fazer parte da próxima turma da mentoria do homem. Você vai treinar com o melhor goleiro do Brasil, ele vai olhar para você e vai falar, cara, conserta isso, corrija aquilo, presta atenção nisso. Meu, é uma oportunidade única da vida. Manda uma mensagem direto lá pro Mike, ele vai atender você pessoalmente. Boa, Mike, estamos chegando na reta final, poderíamos ficar aqui 15 horas para falar com você, tem muita história, muita pergunta. Cara, você é realmente sensacional, um cara que eu admiro. Cresci no handball vendo você, o Marcão, ali, as minhas 3 principais referências, Jaime depois, mas logo em seguida. Pô, cara, queria te agradecer do fundo do coração. Pô, a gente já dividiu quadra várias vezes, muito uma honra, cara, estar com você na quadra também. Cara, queria te agradecer do fundo do coração de ter disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso, estar aqui com a gente essa noite. Cara, foi sensacional. A galera mandou muito coraçãozinho, mandou energia pra você, torcendo aí pra esse novo projeto, pra você ter uma carreira, porra, de explodir esse ano, fechar o gol aí e já papar título, cara, ir pra cima. Mike, obrigado, cara. Deixa uma mensagem pra gente aí, meu. Bom, galera, eu acho que para quem me conhece já há muito tempo aí no handball, uma frase que é minha, que eu gosto de estar colocando sempre é a cara de campeão. Na verdade, essa frase nem é minha, essa frase eu tinha um atleta que eu jogava, vocês vão conhecer, o Bruno Souza. Uma vez ele passou, estava assim, ele passou cara de campeão. Eu falei, opa, falei, já era, abracei, isso aí é meu. Eu acho que realmente a cara de campeão é você acreditar no seu potencial, vencer alguns desafios, né, alcançar metas e não se deixar levar por, sei lá, N problemas que podem acontecer, tanto extra-quadra, mas que você possa sempre superar. Acho que o campeão ele supera todos os desafios, todas as adversidades que acontecem na vida. Eu levo esse espírito, né, de realmente falar, de tentar mexer no brilho de cada atleta, tentar aguçar ali o brilho do olho, então, de realmente pensar que ele é capaz, que tudo depende do esforço e dedicação dele. Então, se dediquem, se esforcem e façam o melhor naquilo que você propuser a fazer e que faça da melhor forma, tá bom? Grande abraço aí, que 2023 seja abençoado por Deus e que possamos alcançar nossas metas e objetivos. Galera, sensacional, show de bola. Galera, manda coraçãozinho aí pro Mike. Mike, mais uma vez, obrigado, foi sensacional. Cara, sucesso para você esse ano, mais ainda, que 2023 realmente seja um ano assim, acima da média. Parabéns aí pela carreira, por toda a família. Grande beijo aí, se cuida, tá? Parabéns. Valeu, obrigado, Adriano, obrigado pela oportunidade aí. Um abraço a todos os amantes aí, o pessoal que torce por mim. Agora vamos começar a torcer para o Praia Clube. O Praia Clube vai vir forte e estamos trabalhando forte para que isso aconteça. Tá bom? Um grande abraço aí, turma. Obrigado aí pelo carinho de todos. Valeu, Mike. Abraço. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Ó, e manda mensagem direct pro homem lá e não perca essa oportunidade de entrar na mentoria. Manda. Valeu, Mike. Tá barato, ó. Não passa de R$300, hein? É mais baixo que isso. Chega, passa de 200 e pouquinho, mas é pouco. Galera, oportunidade única, manda direct lá. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.